E hoje a gente vai entrar na criação do mundo, né? Todas as mitologias, incluindo a grega não é diferente, tem o mito de criação do mundo. Mas tem algumas diferenças, né? Porque os gregos não concebem. Inclusive, eu vou falar um pouco de física sem entrar na área da física, porque eu não sou cientista, não teórico, não domino a física, sou filósofo, mas até andei lendo sobre o Big Bang para a gente tentar pensar a influência grega e a influência cristã, inclusive no pensamento físico, né? Antes de falar sobre a mitologia, eu quero falar para vocês que os gregos eles não concebem, eles não conseguem conceber um mundo a partir do nada, um mundo que tem seu início a partir do nada. E várias outras mitologias orientais, por exemplo, o brahmanismo não concebe o mundo a partir do nada, né? O mundo vive no eterno retorno, o mundo é um sonho que Brahma sonha de maneira cíclica, e quando ele está desperto, o mundo é consumido, desaparece, ele volta a dormir, volta a sonhar e o mundo volta a acontecer. Então, os gregos eles não conseguiam conceber um mundo criado a partir do nada, um mundo criado a partir do zero. Então, mesmo nos mitos gregos, você tinha o caos, o agora, o apeiron, que eram exatamente esse princípio indescritível que é anterior a tudo. Então, se você for pegar, por exemplo, Platão no princípio é o apeiron, né? Um infinito, informe, que existe desde sempre para sempre, mas é o caos, é a cora, é o informe. E você precisa um designer inteligente. Olha só que coisa interessante, né? Vocês sabem que uma das teses anti-teoria da evolução, uma das teses religiosas anti-teoria da evolução é a ideia do design inteligente, que é necessário uma razão, né, qualquer no universo que dê um rumo ao universo, né? Isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia que já vem desde lá da Grécia. Saindo um pouco da mitologia e voltando à filosofia, Platão, como todos os gregos, nenhum grego conseguiu pensar uma criação ab initio. É uma coisa de que antes só existia Deus. Então, antes de qualquer coisa existir no universo, antes de qualquer matéria ou antimatéria, ou caos, ou core, existia Deus. E Deus disse, faça a luz, e houve luz. Então, ele cria tudo a partir do nada. Você pegar, por exemplo, não o Santo Agostinho, mas São Tomás de Aquino, essa versão de Deus criando o mundo a partir do nada, ela é um pouco modificada, ela é um pouco atenuada. Esse Deus existiu sempre se torna um Deus que também é matéria de criação e que existiu sempre. Por isso ele vai criar por geração e derivação. Então, ele, por ser mais aristotélico e menos platônico, né, a gente tem os dois grandes filósofos criadores do cristianismo. Né? Você tem, antes do Santo Agostinho, você tem Plotino, com as ideias das criações seminais, e você tem Santo Agostinho, que é o grande exegeta. Ele realmente é quem dá a linha, ele é quem cria o cristianismo, como a gente conhece até hoje. Se a gente pensa em cristianismo, a gente não consegue pensar em cristianismo sem Santo Agostinho. A divina trindade, a problema da geração e da derivação, o problema da insubstancialidade do mal, o mal não tem substância, são todas criações agostinianas e que permanecem até hoje. Eu tenho que falar sobre isso, embora seja sobre mitologia grega, como a gente está falando de criação, vou ter que falar sobre isso. Desculpa esse vai e vem, mas é que os assuntos acabam brotando aos borbotões, né? Então, a gente é muito mais grego do que pensa, né? E Santo Agostinho, embora seja um filósofo oriental, ele é um filósofo bastante helenizado e ele vai
bebia da fonte de Platão para criar o cristianismo. Eu falei com vocês que eu ia mostrar essa inferência da mitologia e, através da mitologia, da filosofia, no nosso pensamento atual. Então, essa inferência vem por aí, né? Os gregos olhavam para o mundo e não conseguiam pensar no mundo que fosse criado ab initio. No início, Deus criou o mundo a partir do nada, a partir do logos, a partir do verbo, e disse Deus. Então, logos cria o universo. Os gregos não conseguiam pensar assim. Então, por exemplo, Platão, que vai pegar toda a mitologia, mas Platão não está livre da mitologia. Todos os filósofos da física, água, terra, fogo e ar, nenhum deles consegue pensar um mundo criado a partir do nada. E não é diferente para Platão e Aristóteles. Qual é a diferença entre Platão e Aristóteles? Platão vai pegar essa ideia do apeiron, do cora, do caos, de uma matéria anterior eterna, e ele vai criar um deus demiurgo. Um deus demiurgo que é um deus criador do universo. Mas tem um problema nesse pensamento. Qual é o problema nesse pensamento? Deus se torna uma coisa menor. Porque, na verdade, Deus é criado posteriormente, é uma razão necessariamente criada posteriormente para ordenar o mundo. E nisso há muita coincidência com o pensamento mitológico, porque o caos é o Deus anterior. Zeus, o Senhor do Universo, é posterior e muito posterior ao caos. Ele é filho do caos, ele não cria o caos. Isso é uma diferença brutal com o cristianismo. Deus cristão, o Criador ab initio, cria tudo a partir do seu logos, a partir da sua razão, a partir, se vocês querem ser bem teológicos, a partir do Espírito Santo, que é co-gerado com Deus. Aliás, o mistério da Divina Trindade é uma criação muito sofisticada, porque, na verdade, o Espírito Santo está desde o início co-gerado com Deus, e Jesus, que nasce posteriormente, ele também tem que ser gerado, mas ele tem que ser gerado e não criado desde o início, porque senão ele não poderia participar da Divina Trindade. Ele está em Deus, né? É um que é três, mas cada três tem sua interdependência, mas autonomia. Isso não tem a ver com o pensamento grego, isso é novo. Isso é novo, porque o pensamento grego ele não consegue imaginar nada que preceda o caos, nada que preceda o universo, nada que venha antes do universo. Então, o universo, essa massa informe, ele vem antes. Para Platão, se cria um deus demiurgo que vai dividir, criar, partilhar o mundo, né? Fazer as criações dos universais, que desses universais vai se tirar a ideia das origens seminais do homem, né? Do homem aí sim criado, né? Derivado de Deus e não gerado de Deus, né? Por isso que o homem é corruptível, porque ele, embora participe da mesma substância de Deus, ele não é da mesma substância de Deus, ele tem uma parte dessa substância, mas ele não é da mesma substância divina, como, por exemplo, é Jesus. Então, o homem é corruptível, ao contrário de Deus. Isso tem uma influência da Grécia, de Platão, da ideia dos universais, da ideia que o nosso mundo é uma cópia imperfeita de um mundo perfeito, desse Deus demiurgo que vai criar os universais. Eu, Roberto Ponciano, um homem imperfeito, sou cópia desse universal, que depois os cristãos vão transformar em uma ideia seminal, né? Numa origem seminal, numa semente, né? Que vai gerar todos os homens. Esse Deus demiurgo menor, ele vai reaparecer muitas vezes no pensamento ocidental, inclusive no iluminismo, né? Na crítica da razão prática e pura do Kant, como esse ser moral que existe dentro de cada um de nós, ou, por exemplo, no Deus de Spinoza, que é um Deus geômetra e é um Deus racional, é a razão que rege o mundo. Embora esse Deus demiurgo do Platão, ele não intervém, ao contrário de Zeus, diretamente no mundo. Ele cria o mundo, ele cria a razão no mundo,
mas ele não intervém no mundo. É muito mais que livre-arbítrio. Os homens não estão sendo manipulados pelos deuses. A diferença entre a mitologia em que os homens sofrem a influência divina e a filosofia é que, para a filosofia, por exemplo, platônica, os deuses não intervêm nas questões terrenas. Criam os homens, mas não intervêm. Aristóteles já é bem diferente. Aristóteles, que é um discípulo, e quase todo discípulo filosófico comete parricídio, você está ouvindo, Solange, mas você está sem a câmera. Sem a câmera, eu não consigo te pôr para dentro. A única maneira de você entrar no stream é você saindo e voltando com a câmera. Aristóteles vai cometer um parricídio, vai ter uma outra concepção de criação. Vocês podem participar mandando pergunta pelos comentários no chat privado, né? Já que quem não entrou aqui no stream, pode perguntar no chat privado. Aristóteles vai ter uma outra visão. Aristóteles vai ter a visão do moto perpétuo, que transforma a coisa numa coisa ainda mais sofisticada. Porque aí Deus não é uma coisa menor, mas ao mesmo tempo ele também é uma coisa menor. Porque ele é um Deus moto perpétuo. Deus sempre existiu. Ele existiu desde todo sempre. Então, esse caos primordial, esse éter, essa cora primordial, ele já é, de uma certa forma, Deus também. Só que esse Deus, ele vai efetivamente dar a linha ao universo, ele vai ser as leis imutáveis do universo e nada mais. Esse Deus é um Deus preguiçoso. Ele faz as razões do universo, ele cria as leis imutáveis do universo, as leis que a gente, por exemplo, descobre estudando física e nada mais. Ele não intervém nas relações humanas. Não adianta você orar para esse Deus do Aristóteles pedindo a cura divina, porque ele não vai te dar a cura. Não adianta você evocar esse Deus por uma injustiça que você sofreu, porque ele não vai se meter nisso. Não adianta você ir num pai de santo e pedir para Oxalá para te trazer o ser amado em 3 dias, que ele não vai fazer isso. Porque esse Deus, ele não intervém, ele não tem uma personificação e ele não intervém nas questões humanas. Ele é muito próximo do Deus do Spinoza, muito, muito próximo mesmo. O Deus do Spinoza, o Deus do Kant, é um Deus que não opera milagre. Qual é o milagre? A gente está vivo e respirando. Deus faz isso? Faz como? Criando as leis universais que regem a matéria e o espírito. E o espírito, no Aristóteles, por exemplo, é diferente do espírito do Platão. Enquanto no Platão existem razões seminais, e você tem um espírito que, quando você morre, sai, né? Porque você está indo para uma segunda navegação e para um universo perfeito, que é o universo dos universais. Esse espírito vive num eterno retorno até conseguir uma atarexia perfeita, né? E isso também é a concepção do Platão, diferente da concepção do Aristóteles. Por quê? A concepção de Platão, esqueci o diálogo platônico que ele fala da inutilidade do sacrifício para os deuses. E o pensamento dele é muito sofisticado. Ele diz o seguinte: se existem deuses e são perfeitos, eles não são da matéria humana. Olha aí a mesma concepção, depois voltando de Santo Agostinho, eu vou relacionar. Eles não são da mesma matéria que nós, e nem são do mesmo espírito que nós. Existem deuses. Como esses deuses podem se sentir honrados com qualquer tipo de sacrifício? Seriam esses deuses tão invejosos, ou tão vaidosos, ou tão falíveis, ou tão carentes, que precisariam ser homenageados por homens para se sentir deuses? Se eu sou Deus, para mim pouco importa se você vai sacrificar para mim ou não, ou pouco importa também se você vai rezar para mim ou vai deixar de rezar. Eu não vou te medir por isso. Se existem critérios de justiça e de equidade, se houver algum tipo de medição, eu vou te medir pela sua equidade, pela sua justiça, pela sua retidão, tá? Então, isso é bem interessante, essa concepção é bem interessante. Uma concepção que vai
de alguma forma, influenciar na criação do cristianismo, embora, efetivamente, com a questão do livre-arbítrio, da punição no inferno e da ida para o paraíso, isso se distancia um pouco do pensamento grego. Porque, para Platão, por exemplo, quando a alma morre, ela retorna à Terra se ela não tiver conseguido a elevação total. E o paraíso do Platão, né? O homem faz os deuses à sua imagem e semelhança. É tão interessante que o paraíso do Platão é o paraíso dos filósofos, e é o paraíso muito parecido com o Nirvana, muito parecido com o paraíso da meditação, porque você só vai chegar ao paraíso, você só vai deixar de encarnar, você só vai deixar de voltar ao planeta Terra se você conseguir transcender totalmente, se você conseguir se livrar das suas paixões e das dores, entender que é tudo transitório e que efetivamente o grau sublime de elevação vai te levar ao paraíso filosófico, né? Então, existe uma influência assim grande de orientalismo no pensamento platônico. O de Aristóteles é um pouco diferente, ele consegue pensar em outro tipo de elevação, em outro tipo de virtude, né? Que é a virtude da. Como é que é mesmo? Agora eu não vou lembrar o nome, mas a virtude prática, né? A virtude ligada à questão da realização pessoal, da realização como cidadão, da sua habilidade. Então, ao lado do filósofo, que vai transcender, que vai sofrer a ataraxia, um outro tipo de vida produtiva, bem vivida, virtuosa, mas bem vivida. Eu posso ser um bom político, eu posso ser um bom comandante, eu posso ser um bom médico. Isso também pode me levar a chegar a esta condição, embora Aristóteles não fale em paraíso, muito menos fale em eterno retorno. Muita gente não sabe, mas a ideia do espiritismo do Kardec é toda tirada do discurso da imortalidade da alma de Platão. Professor, mas isso não é mitologia, isso é filosofia. Sim, mas vejam como a filosofia vai beber da mitologia. Porque se for pensar na ideia do eterno retorno, que é retomada por Nietzsche de uma maneira ateia, mas até certo ponto, que é retomada pelo Kardec, que é retornada por toda uma tradição ocidental, isso nasce de uma filosofia grega que é pouco filosófica. Aí é pura mitologia, aí é puro mitologema, é puro pensamento mitológico. A ideia do eterno retorno, a ideia da elevação espiritual do homem é uma tal forma em que eu fique alheio ao sofrimento e ao prazer. O Aristóteles desconfia muito disso. Ele fala que esse tipo de céu só é possível para muito pouca gente, mas que outros mortais poderiam alcançar também uma vida plena de uma outra forma. Isso tem muito a ver com o pensamento mitológico grego. Até aí foi? Eu estou divagando muito e chicotando muito. Podem escrever, gente. Se vocês não querem entrar, escrevam para eu me pautar aqui. A frônesis, lembrei o nome, a frônesis, a virtude prática Aristóteles, a virtude cívica, a virtude da polis, o frônemos, o homem justo, né, da polis, o homem justo cidadão, e a frônesis, a virtude prática, tá? Então, até aí a gente foi. Falando sobre isso, né, a criação ab initio e a criação sem ab initio, a não criação do universo, o universo como tendo existido sempre, tendo se transformado, são concepções cujo debate vem até os dias de hoje. Eu queria fazer um parênteses para fazer uma relação com a teoria do Big Bang. A maioria das pessoas pensam que a teoria do Big Bang é provada, né? Que só existe uma teoria na física, que essa teoria é provada e que não existe discussão sobre ela. Gente, eu não estou falando de criacionismo, eu não estou falando de refutar uma hipótese física barra filosófica com pensamentos loucos da cabeça do Ponciano ou algum depoimento de um pastor maluco. Não é isso.
né? A primeira grande questão com relação ao Big Bang é a matematização exagerada da ciência, a absolutização de modelos matemáticos. Na verdade, o Big Bang é, nesse momento, a teoria que elegantemente melhor explica o universo e que, conectada ao universo conhecido, é a que melhor explica os fenômenos físicos. Só que ela tem um monte de furos. E eu vou só falar dos furos com vocês para a gente entender essa coisa da criação ab initio e do universo incriado. O primeiro furo é que ela é uma teoria que ela vai voltar no tempo 13,5 bilhões de anos. Agora eu vou brincar igual o Saraiva, da Escolinha do Professor Raimundo. Tinha live ao vivo da criação do universo, foto. Não, tem modelos matemáticos que são recriados em laboratório em pequena escala. Mas a gente está falando aqui de uma escala infinitesimal absoluta, em que efetivamente todo o universo existente teria que ser reduzido e a partir de uma explosão teria se criado todo o universo, não só o conhecido, como o desconhecido. Aí tem várias interrogações. A primeira grande questão sobre isso é que esta singularidade não é explicada. Como assim não é explicada? Se o universo se retraiu todo, ele não existia antes, o que provocou essa retração? Essa é uma grande questão. Há uma singularidade, o universo se retraiu todo, uma matéria densa infinitesimalmente pequena, isso tem a ver com a teoria do buraco negro, mas mesmo dentro do buraco negro há falhas com relação à teoria. Por exemplo, a teoria da relatividade da luz do Einstein, ela não funciona muito bem dentro do buraco negro, porque a luz funciona de forma diferente, ela é atraída e nem mesmo a luz escapa à gravidade do buraco negro. Mas a gente está pensando em algo que funciona como um super ultra buraco negro que atrairia todo o universo, né? E, num determinado momento, não se sabe por quê, explodiria e formaria tudo o que é conhecido. A prova disso é a questão do efeito da luz, que quanto mais distante está a luz, mais ela fica avermelhada. Então, tudo que foi observado até hoje da Terra, todas as galáxias observadas, elas são, conforme são observadas durante o tempo, elas emitem uma luz vermelha e não azul. Isso mostra que o universo estaria se expandindo. Isso provaria a correção do Big Bang dentro das galáxias conhecidas. Lembrando que a gente tem um telescópio Hubble que está indo ao limite do universo conhecido e que pode encontrar outras galáxias. Quais são os problemas? Para a gente tentar entender, a gente ainda continuar falando de criação ab initio e de universo incriado. O primeiro grande problema é que, efetivamente, o fato dessa teoria funcionar matematicamente e de poder ser recriada em pequena escala em laboratório não prova efetivamente que ela é uma teoria correta para a criação de todo o universo, né? Isso, inclusive, é uma questão muito discutida, a matematização das ciências, que nem tudo que matematicamente é possível é real. Por exemplo, eu posso provar física e matematicamente que eu posso reduzir uma manada de elefantes em uma bolinha de gude, mas na prática eu não posso fazer isso. Eu posso condensar a matéria e reduzir a matéria ao tamanho de uma bola de gude, mas não seriam nem mais elefantes, nem mais bolinha de gude. Na prática, eu não tenho como fazer isso, né? Sem matar os elefantes, ainda assim não faria a bolinha de gude. Então, nem tudo, tem todo o modelo matemático que funciona muito bem na teoria, funciona na prática. Embora a gente possa condensar a matéria a esse ponto, a gente não tem como realmente transformar elefantes em bolinhas de gude. Então, a primeira questão é a seguinte: beleza, né? Funciona. A gente pode imaginar isso. Mas tem algumas questões. A primeira grande questão é a seguinte: se esse evento é uma singularidade, né, é a teoria de Planck, do passado, presente e futuro. Isso tem uma influência religiosa, eu vou explicar porque é uma influência religiosa. Né? Se isso é uma singularidade, né, por que houve essa singularidade? Quer dizer que não teve um antes dessa singularidade. Então, todo o universo tem 13,5 bilhões de anos.
Antes disso não teve nada? Isso é uma grande questão, de verdade, de fato. Porque se houve essa singularidade, se o universo se contraiu todo, o que houve antes? Não tem um antes. E isso tem muito a ver com o nosso pensamento cristão e os limites do nosso pensamento, porque a gente pensar nessa incriação absoluta, nesse universo incriado absoluto e nesse universo infinito absoluto, é extremamente assustador. Se não teve um antes, por que de uma hora para outra essa matéria condensada explode e cria o universo? E mais, tem falhas na prática dessa teoria. No estudo dessa teoria, a gente tem ondas, essas mesmas ondas que tem no micro-ondas de casa, elas existem no universo, ondas parecidas com as ondas do micro-ondas. Essas ondas são iguais em qualquer ponto do universo e não poderiam ter surgido dessa explosão, já que o universo está em expansão, por se comportam igual em qualquer ponto do universo, a qualquer momento, como se efetivamente não tivesse havido um Big Bang além do comportamento dos buracos negros. Então, são fatos que são pontos cegos e improvados da teoria, tá? Só falando em termos físicos. Isso eu não tirei da minha cabeça, isso eu fui ler e pus para vocês, e não sei botar isso matematicamente, que eu não sou matemático, mas são pontos cegos da teoria. Mas, filosoficamente, tem pontos muito importantes para questionar. Primeiro ponto, é possível pensar realmente nessa escala de Planck de que há um ponto inicial primordial do qual não se pode retroagir para o passado infinitamente? Se a gente está pensando nisso, a gente volta a uma ideia de criação ab initio. Tem que haver alguma coisa, alguma engenharia inteligente, a gente retoma a criação, a gente retoma o criador, por mais que a gente não fala nele, para haver um ponto zero, a partir do qual existe, na verdade, um presente, um futuro, e não existe um passado. A linha do tempo é infinita para o futuro, mas não é infinita para o passado. Isso é um grande ponto cego. Tanto que assim que vem a teoria do Big Bang, a igreja que não aceitou a teoria da evolução, e a teoria do Big Bang, que é evolucionista, é científica, não é criacionista, ela, a parte mais progressista da igreja, aplaude e aceita o Big Bang. Porque o Big Bang pode ser ajustado com a teoria de uma engenharia superior, de uma inteligência superior, que, através de seus desígnios misteriosos, rege o universo. Quando você pensa que, indo para o passado, essa linha tem que se mover também infinitamente para o passado, essa inteligência superior desaparece e volta ao acaso. Porque se o universo é infinito para o passado e para o futuro, não existe um Big Bang, ou melhor, não existe um único Big Bang. Essa é a primeira grande falha. A segunda grande falha é a seguinte: se o universo é infinito, ou falha, ou melhor, o ponto cego, se o universo é infinito, o que garante que toda a massa desse universo infinito se considera um único ponto? O que garante que em algum outro lugar do universo infinito não haja outros Big Bangs ou outros mundos em expansão? Existe uma teoria que questiona o Big Bang e diz que o Big Bang seria um momento em que o universo explodiu, anterior a um outro momento que o universo contraiu, anterior a outro momento que o universo explodiu, anterior a outro momento que o universo contraiu. Ou seja, o universo estaria respirando, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo. Uma linha infinitesimal para frente e para trás. O que seria uma teoria bastante desafiadora com relação ao Big Bang. Não tem criacionismo, não tem nada. Tem uma teoria que diz, olha, beleza, existiu o Big Bang, mas esse Big Bang não foi único. Esse Big Bang é um momento de expansão depois de um momento de contração que vai suceder um outro momento de expansão. Para finalizar isso, mas isso tem a ver com mitologia greco-romana? Vou chegar lá e vou explicar o que tem a ver. Existe ainda uma terceira versão disso, que seria o seguinte: o Big Bang seria o início do universo conhecido. Mas se o universo é infinito, se a gente vai pensar em infinito,
Em algum outro ponto desse universo infinito e não conhecido, pode estar havendo um monte de Big Bang. Na verdade, o que a gente está assistindo é uma forma de terraplanismo, né? A gente dizer assim, olha, esse Big Bang criou todo o universo. Por quê? Porque é o Big Bang que nós, seres humanos, estamos assistindo. Mas num outro ponto do universo inalcançável pela nossa ciência até o fim dos tempos, porque a gente não vai conseguir uma ciência que faça ver um universo que seja, sei lá, mais de 13,5 bilhões de anos-luz, além do que a gente está aqui na Terra, podem ter havido uma série de outros Big Bangs. Ou seja, o que se fala de outros mundos, de outras dimensões, de universos paralelos. Na verdade, a gente estaria vivendo um dos universos dos vários universos. A gente teria vários planos de universos infinitos. Então, na verdade, o Big Bang seria apenas uma parte desse grande universo, ou desse grande multiuniverso. E aí a gente retomaria uma ideia grega, que é a ideia de que o universo é incriado, infinito, para trás e para frente. Os gregos seriam mais abertos a essa cosmologia do que nós mesmos cristãos. Eu vejo realmente, sempre tive muita dificuldade com o Big Bang, porque eu vejo, de certa forma, no Big Bang, um certo renascimento de uma teoria ab initio. É necessário explicar o início. Se eu não consigo explicar o início, eu não consigo explicar o universo. É uma necessidade mais humana do que propriamente do universo, de ser explicado. O universo não está pedindo para a gente que explique. É óbvio que a gente tem que ter um pensamento científico e correr atrás de explicar o universo. Então, pasmem, a mitologia greco-romana, a mitologia grega, né, a romana é derivada dela, não pensava num início do universo. O universo para os gregos sempre existiu. Sempre. Os mitos de criação do universo grego são mais ricos que os mitos de criação do universo cristão. Pergunta, gente. Eu não sou físico, tá? Eu fui ler um pouquinho sobre física. Até hoje, física é não calculista, física teórica rudimentar, para ligar à filosofia, para explicar isso, né? Porque é muito importante, se não estou falando de uma coisa que se perdeu há 2.300 anos atrás, 2.300 não, 800, mas 2.000, 2.800 anos atrás, e que não teria nenhuma interferência no mundo. Mas como vocês estão vendo, há todo um diálogo dessa mitologia com o cristianismo, com a filosofia atual e até com a física. Se for pensar, né, a ideia de um universo infinito, tanto para frente quanto para trás. Então, os gregos tinham uma visão de universo mais aberta que os cristãos, né? Porque os cristãos, na verdade, a ideia que a gente tem hoje do universo entre os cristãos não é cristã. É uma reação da ciência, né? Primeiro do Renascimento, depois do humanismo, contra o cristianismo. Né? A ideia do heliocentrismo é uma ideia que foi excomungada, que foi proibida pela Inquisição. A ideia de que a Terra não é o centro do universo foi proibida pela Inquisição, foi perseguida pela Inquisição. É bom lembrar que Giordano Bruno, que não era ateu, Giordano Bruno era religioso, Giordano Bruno era um teólogo, foi queimado simplesmente por defender o heliocentrismo. Giordano Bruno não estava defendendo a Revolução Comunista, não estava defendendo doar os bens da igreja, não, ele só estava dizendo não, né? A Terra gira ao redor do Sol, não o Sol gira ao redor da Terra. É o maior mártir da ciência, é o primeiro grande mártir da ciência. Giordano Bruno foi queimado porque disse que não abjurava dos pensamentos dele. E outros pensamentos de Giordano Bruno, por exemplo, ele não via no sexo pecado, né? Que essa é uma outra grande questão, a questão do corpo, etc. A gente não vai entrar nisso hoje, não. Então, os gregos, eles têm essa visão do mundo. O mundo começa, não, o mundo não começa, né? O universo não começa, existe o caos, que é primordial, e o caos sem ter nenhum tipo de contato com nenhum outro elemento, ele vai gerar uma série de seres, né? Ele vai gerar Geia ou Gaia, a Terra, ele vai gerar o Tártaro e ele vai gerar também o
Eros. O Eros é tão antigo quanto a Terra. Eros é o ente, a entidade, não é? A gente não está falando de Cupido. Cupido é uma outra versão do Eros, uma versão mais romantizada. O Eros primordial é um ser infernal até certo ponto, porque ninguém consegue vencer Eros, né? Eros, ele é capaz de vencer até Zeus. Ele é o deus indomável e irresistível. Ele vai gerar Gaia, vai gerar o Tártaro e vai gerar o céu, o Urano, que são os deuses primordiais. E Eros, ele vai infundir em Geia e Uranus um desejo irresistível e insaciável. Então, Uranus e Geia vão efetivamente procriar, copular durante 1000 dias. É isso, 1000 dias. E desses 1000 dias é que vão nascer os seres primordiais, né? Vai causa geral Érebo, Nix à noite, Urano, os montes, Geia e Tártaro. E a partir das relações, vou até ler aqui, que é uma lista grande, e a partir da procriação da cópula de Gaia, a Terra, com Uranus, vão nascer os deuses primordiais. Aqui, ó, só para. É muito Deus, a minha memória não é tão boa assim, que eu consigo explicar sem dar uma lida. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu tinha separado aqui, mas aí eu não sei por que eu desmarquei. Estou ficando velho e doido. Eu marco as coisas e depois desmarco. Né? Então, aqui. Urano e Gaia ou Geia vão se unir. E aí a gente vai ter a primeira geração de deuses nascidos da procriação. Lembrar o seguinte, os gregos não tinham nenhum problema com sexo, tá? Os deuses procriavam. O caos não procria, o caos não copula, porque o caos não tem com quem copular. O caos, o deus primordial, ele é único. Então, como ele é único, ele não copula com ninguém. Mas Gaia, a Terra, que é fêmea, e Urano, o céu, que é macho, copulam desde o início. Lembrando que Gaia vem antes de Urano, né? E aí tem uma coisa interessante, embora os gregos não fossem geocêntricos, a mitologia grega ela é geocêntrica, porque a Gaia, a Terra, ela precede o céu. E é a Gaia que concebe, é a mulher que concebe. Embora o céu, Urano, tenha um papel e seja até o soberano, entre aspas, é Gaia que vai conceber e vai criar toda a geração de deuses. Então, você vai ter os titãs, as titânidas, né? Os cíclopes e os hecatônquiros. Os cíclopes eram deuses comunais com olho só. Os hecatônquiros eram seres descomunais com 50 cabeças e 100 braços. Tá? E os gigantes também. Os gigantes também. E Geia também vai se unir aos tártaros, ao tártaro para criar monstros assustadoramente infernais. Então você vai ter os titãs, Oceano, Céus, Crio, Hiperion, Jápito e Crono. E as titânides, Teia, Réia, Temis, Mnemósina, Febe e Tétis. Os cíclopes, Arcos, Estel e Brontes. E os hecatônquiros, Coto, Briareu e Gias. Aqui não tem os titãs importantíssimos, Prometeu e Epimeteu, que também são filhos diretos de Urano, né? Então, Titã é rei e rainha, significa. E os titãs eram poderosíssimos, eram deuses primordiais quitônicos, não eram deuses da razão, eram deuses da força, com exceção de Prometeu, né? Continuando com a história, a gente vai com essa história até a fase deuses do Apolo, pré-Zeus, né? Porque eu quero falar da titanomaquia e da gigantomaquia em separado.
Urano se torna soberano, e como ele copula com a Terra, mas como ele está unido à Terra, os filhos que deles nascem dessa cópula não podem vir à face da Terra, não podem nascer, porque ele está tão junto da Terra que não tem como Gaia ou Géia dar à luz. Então, aconselhado pela própria mãe, o Titã mais novo, que é Cronos, e o Cronos é o tempo, ele é aconselhado a castrar. Olha a questão simbólica, né? Da castração que vem até a psicanálise, a castrar o pai, a separar o pai da mãe, né? A acabar com o reinado de Urano. Então, num determinado momento em que Urano, o céu, está penetrando, está copulando com Gaia, a Terra, o Titã, Cronos, pega uma foice de sílex dado pela própria mãe e castra e separa o pai. A partir dessa separação, que é simbólica, do céu com a terra, vai haver espaço para a criação. Aí vão surgir os montes, vão surgir os rios, vão surgir uma série de seres, alguns que a terra vai fazer com érebo e outras que a terra vai procriar por ela mesma, em partenogênese, sem a relação com o céu. Então aí surge a criação. E Cronos é extremamente interessante, porque Cronos, o tempo, sucede o céu, ou seja, o tempo é uma medição humana, o tempo é uma medição do espaço, é uma medição da nossa cronologia, e ele só pode surgir depois que surge o céu e a terra. Então, essa mitologia é muito rica. Né? Depois que surge o céu e a terra, seres quitônicos e seres não racionais, você tem que ter uma segunda geração de titãs, o tempo que vai suceder a Urano, ou ao céu. Só que esse titã ainda é um titã quitônico também. Ainda é um titã extremamente selvagem. É um titã que, com medo de ser destituído, ele é avisado pela própria mãe dele, Gaia, se ele tiver um filho com Reia, que é uma titânide e é a sua esposa, né? Esse filho o irá destronar. Então, o que ele faz? Cada filho que nasce, ele come ele inteiro. Como é possível alguém comer um filho inteiro? É bom lembrar que a mitologia é um deus, né? E os deuses seriam capazes disso. Então, ele vai devorando todos os seus filhos. Se devora 11 filhos, que serão depois os deuses do Olimpo. E Réia já estava cansada daquilo. Né? Réia estava cansada daquilo. Avisada que teria um filho que seria capaz, inclusive, de destronar Cronos, ela concebe o filho em segredo, leva o filho para a ilha de Creta, para o Monte Ida, perdão. Ele é colocado sob o cuidado das ninfas, Calíope, e é alimentado pelo leite da cabra Malteia, que é Zeus, e ela retorna, logo após dar a luz a ele, e dá a Cronos uma pedra em volta em pano, dizendo que é o filho, e Cronos é enganado nesse ardil, ele come essa pedra e concebe que está comendo Zeus. Depois ele percebe o seu erro, parte tentando encontrar Zeus para matá-lo, mas ele está escondido no Monte Ida e ele está sendo protegido pelos curetes, que são guerreiros poderosos e que fazem uma dança ritual, gritam e batem nos seus escudos para não deixar que Cronos ache Zeus, para abafar o barulho do choro da criança e para evitar que ele efetivamente encontre Zeus. Com isso, Zeus consegue crescer, consegue ficar um jovem forte, capaz, inclusive, de destronar o pai, e ele seduz Metis. Metis é a sabedoria, é a deusa da sabedoria,
é a deusa que vai dar, por exemplo, a Zeus, inclusive Atena, e quando tem a profecia de Atena que a gente vai falar sobre a profecia em que Zeus ele avisado que terá um filho que o irá destronar, ele vai engolir inteiro Metis, e aí, através de sua sabedoria e da cabeça de Zeus, nasce Atena. Ele é aconselhado a dar um vomitório para o pai para poder resgatar seus irmãos. Então, ele chega disfarçado na corte de Cronos, ele chega disfarçado na corte de Cronos, e ele é admitido como um garçom, como um servidor da corte de Cronos, e quando ele entra na corte de Cronos e é levado à corte de Cronos, ele consegue dar ao pai essa poção que é feita pela sua esposa, Metis, a deusa da sabedoria, também deusa da sutileza, deusa do engano, do engodo, da malícia, e através dessa porção, Cronos ele vomita todos os seus filhos e todos vivos e todos inteiros, porque são deuses. Então, esses deuses já nascem dispostos a se aliar a Zeus e a fazer uma luta contra Cronos, e esses deuses vão todos morar em outro local, no Monte Apolo, e aí, a partir daí, vai acontecer essa luta de vida ou morte pela posse do universo, que é a titanomaquia. Mas a titanomaquia e a gigantomaquia eu vou dar numa aula separada, é na próxima aula. Eu não quero correr muito com essa aula. Pergunta, até aí foi? Até a gente está entendendo? Eu estou indo muito rápido? Eu tô indo tão rápido que não dá para acompanhar? Se não querem falar, escrevam, por favor, gente. Até aí foi? Então, assim, a gente, essa parte, eu não quero correr muito. Essa parte eu quero parar por aqui. Agora eu vou falar do exílio do Trabalhos e os Dias, só para recapitular. Né? A gente, na Grécia, não tem uma criação ab initio. A gente tem uma massa informe chamada Cora, o caos, da qual nasce o universo. Na concepção dos dois grandes filósofos gregos, Deus, primeiro, na concepção platônica, Deus é um Deus demiurgo, é algo menor que o próprio caos, provém do caos, e ele é um princípio definidor, divisor e de racionalização do caos. Então, Deus, quando surge posteriormente para dar racionalidade ao universo, ele não é uma coisa maior que o universo. Ele deriva do próprio universo, o que é algo bastante estranho para um cristão, ouvir que Deus é menor que o universo. Que nem esse Deus pode ir contra as leis do universo. Nem esse Deus é maior que essa massa informe e caótica do universo. Pode parecer muito estranho para nós cristãos, quando eu falo nós cristãos, é independente de você ser cristão ou não, é porque nós vivemos numa sociedade cuja filosofia é cristã e ela permeia todas as relações, inclusive as relações científicas. É bom lembrar que existe essa relação, por exemplo, entre Deus e Jesus Cristo. Né? Jesus participa da criação, ele é gerado e não criado, ele não é um ser criado, ele é gerado na natureza divina, tem que estar com Deus na criação do universo, mas ao mesmo tempo ele deriva através de geração dele. Então, algo que pode parecer tão engenhoso em Platão é meio que copiado na Divina Trindade. Né? E Deus, para Aristóteles, já é uma outra coisa, é um princípio norteador no mundo que existe juntamente com esse universo incriado. Então aí já não é um Deus demiurgo, já não é um Deus separado. Só que esse Deus primeiro motor, ele não faz absolutamente nada no universo. Ele é o universo. Ele é as razões do universo. Então esse Deus não adianta você rezar para ele, não adianta você chorar para ele, não adianta você pedir piedade, não adianta você fazer sacrifício, porque ele não vai te ouvir.
Ele não está interessado. Ele criou as leis universais e, a partir daí, é um grande acaso. Não existe nada racional que guie a humanidade. Existe a virtude, mas você vai seguir a virtude sem uma esperança de recompensa. Então é bem complexo essa ideia. Inclusive vai estar muito no Renascimento e vai estar na apologética, né? Na sofística, muito na escolástica, principalmente. A escolástica é muito condenada, mas é bom lembrar que a escolástica ela vai gerar tanto a reforma luterana como a contra-reforma e vai gerar uma série de ideias progressistas. Porque quando você passa do platonismo no cristianismo, em que há uma separação absoluta entre corpo e alma, no platonismo, o corpo ele é derivado, ele vem da criação por derivação. Vamos ter que explicar isso para tentar entender. Isso é bem importante. O que acontece? A questão da insubstancialidade do mal. Os gregos, Platão e Aristóteles, não acreditavam na existência do mal. Né? Para Platão, o mal é ignorância. Ninguém pode ser mal se conhecer o bem. É impossível. O tirano não pode ser feliz porque ele comete um mal. Ninguém pode ser feliz cometendo um mal. Então, quem comete o mal está na ignorância. Então, para os gregos, o mal não tem substância. Aristóteles continua nesse caminho de que o mal não tem substância, mas ele coloca mais um elemento, a acrasia, a falha na vontade. Então, eu posso saber o que é o bem, eu posso querer o bem, mas por uma acrasia, por uma falha na vontade, eu posso cometer o mal. É o Homer Simpson. Eu sei o que é certo, mas eu faço o errado. Tá? De qualquer maneira, tanto para Platão quanto para Aristóteles, o mal não tem substância. Isso tem implicações muito grandes, muito grandes. Primeiro, essa questão do mal não ter substância é princípio fundador do cristianismo, embora muita gente não saiba. Se o mal não tem, qual é a grande questão? Por que o mal não pode ter substância para o cristianismo ter validade? Vou explicar para vocês. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e o mal existe, ele não evita o mal porque ele é mal. Ou então ele não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Se ele é onipotente, onipresente e onisciente e não evita o mal, ele é mal. Se ele não evita o mal porque ele não pode, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Se ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, ele não é Deus. Isso é uma grande dificuldade. Isso é uma grande dificuldade teológica. Não é fácil de sair disso. Esse é um debate até hoje. Se o mal existe no mundo, a guerra, as pestes, as destruições, Deus está vendo e não intervém, então tem uma falha em Deus. Das duas, uma. Ou ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente, então ele não é Deus, ou ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele é mau. E aí, como é que, por exemplo, os maniqueístas resolviam isso? Existiam dois deuses. Um deus do bem, representado inclusive por Jesus, e um deus do mal, representado por Moisés. Por isso que, para uma certa parte fundadora do cristianismo, os maniqueístas principalmente, né, o Velho Testamento tinha que ser extirpado da Bíblia, que teria sido ditado pelo deus mau Moisés. Não foi essa que venceu a batalha lá do concílio de Nicéia. Foi a outra, né? Mas a que venceu o concílio de Nicéia tinha um grande problema. Esse problema teológico ligado ao Velho Testamento. Como é que você sai disso? Como é que Santo Agostinho saiu disso? Ele saiu de maneira elegante. Ele vai dizer o seguinte: o mal existe, mas o mal não é da natureza de Deus. O mal não é da substância divina. Cristo foi gerado, ele não foi criado por derivação, ele foi gerado. Então ele partilha da substância incorruptível de Deus. Por isso que Jesus não pode cometer o mal, não pode fazer o mal, porque a substância divina que é perfeita nele não lhe dá essa condição. Ele pode ser até tentado, mas ele não vai sucumbir ao mal. O homem, ele partilha apenas uma parte da natureza de Deus. Deus cria o mundo através das razões seminais e o homem deriva desse mundo que é corrompido.
Então, o mal é insubstancial. Como o mal não partilha da substância divina, esse mal ele é apenas aparente. Ele existe como contingência do mundo e não convive com a natureza de Deus. Pô, beleza, Santo Agostinho, legal, saiu da dificuldade, mas eles criam outras dificuldades. Quais são as duas grandes dificuldades a partir disso aí? Inferno e Satanás, inferno e o capeta. Se o mal insubstancial é basicamente possível a plena perpétua do inferno. Se o mal é insubstancial, uma contingência da vida terrenal, não é concebível que alguém seja condenado ao inferno eternamente. Problema 1. Problema 2. Se o mal é insubstancial, não pode ter nem inferno nem diabo. Porque o bem é da substancialidade de Deus. O mal é a ausência do bem. A ignorância é a ausência da razão. As trevas são a ausência de luz. O mal é a ausência do bem. Então não pode ter uma entidade para o mal. Não pode existir o diabo. Como é que Santo Agostinho sai disso? Ele não sai. Ele diz: o diabo existe, vocês vão catar coquinho e acabou. Para de encher a porra do meu saco. O diabo existe. Então é interessante isso. É uma grande falha no pensamento cristão. Tanto o inferno quanto o diabo. Porque se o mal não tem materialidade, é impossível você pensar num sistema coerente com o inferno, com a danação eterna e com Satanás. E é bom lembrar que o cristianismo ele provém desse pensamento grego platônico em que o mal não tem materialidade. Sobre a influência aristotélica, né? Tudo bem que eu saí um pouquinho da mitologia e fui parar na religião, mas eu falei para vocês que ia fazer essa interligação entre a filosofia, a mitologia, a religião, para a gente entender como a mitologia grega para, né, gente? Vocês estão vendo como tem muito de grego na religião cristã, né? Por que é importante Aristóteles? Vamos lá. Platão, dupla navegação, o mundo terreno é o mundo da aparência e o mundo espiritual é o mundo real. Os evangélicos não falam, você está no mundo. Você está no mundo como se fosse uma coisa menor, é como se o nosso mundo fosse algo menor, existisse um mundo maior. São as razões seminais de Santo Agostinho, são os universais de Platão, né, que são cópias. Esse mundo é cópia, é uma sombra, a caverna imperfeita de um mundo ideal. Beleza. Aristóteles vai dizer que não existem esses universais. Né? Esse homem, Roberto Ponciano, não é cópia de um homem perfeito. Esse homem é uma categoria criada a partir de uma coletividade de homens. Aristóteles é um materialista. Ele não é um materialista no sentido marxista de que nega qualquer transcendência, mas ele parte da ideia que essas substâncias, que esses universais são derivações teóricas do mundo real. Então, a matéria, na verdade, ela partilha da divindade. Lembram que Deus é o eterno motor? Então, se ele é o eterno motor e está desde o princípio do universo, a matéria não é uma corrupção, não é uma derivação corrupta da substância divina. Essa derivação corrupta da substância divina tem algo bom, no sentido de que deixa o mal imaterial. Então, o mal é a ignorância, o mal é a superstição, o mal é tudo que é irracional. Beleza, mas tem um problema. Se o nosso corpo deriva de uma substância corrupta e é pecaminoso, tudo que é ligado ao corpo é do mal e é de Satanás. Porque, embora Santo Agostinho não explique Satanás, Satanás existe. Então, por isso, por exemplo, que o sexo ele é, pela igreja, nos seus primórdios, praticamente banido. Sexo é só para procriação. Você poderia ser denunciado à Inquisição se você tomasse banho. O banho era um momento muito perigoso em que Satanás podia entrar no seu corpo. O banho na Europa, ele basicamente foi proscrito. Tem reis que vão tomar banho na época da sua coroação. Uma pessoa que tomasse muitos banhos era acusado efetivamente de bruxaria e podia ser executado. Tudo que fosse relacionado ao sexo era considerado do diabo. Quando vem Aristóteles não, quando vem São Tomás de Aquino e retoma Aristóteles,
ele vai dizer que esse Deus vai criar o mundo a partir das razões seminais, mas que esse mundo partilha do flogos divino. Aí, retomando aquela teoria da física grega, terra, água, fogo e ar, flogos vem de fogo mesmo. Então, tem o quê do fogo divino na matéria. Então, na verdade, a matéria humana, a matéria da Terra, a matéria universal viria desse Criador incriado que partilha com o universo de uma substância que é divina. Então, este corpo que antes era só pecado, partilha de um flogos divino. Então, o que é relativo a esse corpo não pode ser mais do capeta. O corpo, que é uma criação divina, tem que também ter algo de divino. A terra tem que ter algo de divino, os animais têm que ter algo do divino. Você só pode pensar em São Francisco de Assis a partir da revisão escolástica do pensamento primordial da igreja, irmão céu, irmão lobo, irmão lua. Tudo, esse panteísmo, essa ideia de que a natureza tem um quê divino. A natureza é desdemonizada. A natureza deixa de ser demoníaca, a natureza deixa de ser diabólica. Por isso que, por exemplo, a igreja vai começar, não imediatamente, mas com o tempo, a aceitar o sexo. Sexo agora pode não ser só para procriação. Sendo abençoado pela igreja entre o casal para manter os laços divinos do casamento, ele passa a ser tolerado e até incentivado. Isso só é possível quando você efetivamente não vê mais o corpo como uma derivação de uma substância corrompida. Né? Deu para fazer uma ligação bem intensa e perspassar aí mais de 2000 anos de história para tentar entender como é que toda essa tradição grega vai dialogar com a tradição cristã. Até aí foi, gente? Eu sei que eu sei um pouco da mitologia, mas entrei na filosofia, mas é que tem tudo a ver. Tá? Vocês estão vendo que essa mitologia caminha para e passo com a filosofia greco-romana e caminha para e passo com o pensamento filosófico do Ocidente, que tem muito de cristão. Vocês viram que eu falei, olha, o Big Bang tem muito de influência cristã. A gente precisa de um início, a gente precisa de um ponto zero, a gente precisa de uma criação. Para o pensamento ocidental, a ideia de não ter uma criação é um pensamento assustador. Para terminar, não importante, eu vou falar agora do mito de Prometeu e de Epimeteu. A gente falou da criação e falou da criação do homem. Interessante nisso tudo que não é Cronos, não é Urano, nem é Zeus que cria o homem. Que cria o homem é um titã. E o mais cordato dos titãs, Prometeu, que se retira de titanomaquia, que fica do lado de Zeus e que recebe a incumbência de criar um homem. O interessante é que, como outros mitos orientais, não só ocidentais, Prometeu cria o homem a partir do barro. E aí você pode até fazer, pessoal que estava falando aí da mitologia africana, uma comparação com Exu, né? Também cria o homem a partir do saco de Olorum, não é isso? Ele usa o saco de Olorum para criar o homem. Prometeu cria o homem a partir do barro, e esse ser humano é um ser humano um pouco triste, um pouco sem ciência, sem sabedoria, não difere muito dos outros seres da Terra. E Prometeu, ele é o mais apaixonado pela humanidade, ele é o mais humano dos titãs que são deuses. E ele vai ele vai duas vezes trair, vai duas vezes enganar o Senhor do universo Zeus. A humanidade é criada e a humanidade paga tributo aos deuses. A humanidade tem que fazer sacrifício aos deuses. E não é fácil para a humanidade, imagina a humanidade, no seu primórdio, fazer sacrifícios aos deuses. Então, Zeus quer que no sacrifício a melhor parte, a parte da carne, seja dada aos deuses e que os humanos fiquem com o resto. Isso cria uma polêmica e eles fazem uma competição e o Prometeu é que fica como se fosse com o árbitro dessa competição.
Então ele parte um boi e ele vai e faz o seguinte: a gordura, que na antiguidade tinha muito valor, lembram que, por exemplo, na antiguidade, no inverno, os homens e as mulheres consumiam bastante gordura para resistir ao inverno, para criar reservas de proteína. Ele pega e faz 2 pacotes. Um pacote com gordura bem bonito, ele bota só os ossos. E outro pacote embaixo do couro do boi, ele bota toda a carne. E Zeus vai escolher, e a partir daquela escolha será para sempre dividido entre os deuses e os homens o que fica para os deuses e o que fica para os homens. E Zeus, enganado pela beleza da dádiva de Prometeu, pela beleza do pacote de gordura com ossos, os ossos são escondidos embaixo da gordura, ele escolhe o pacote com a gordura. E no pacote da gordura só tem ossos e gordura. Então, a partir dali, os sacrifícios para os deuses serão feitos com o resto dos animais. E a carne, a parte nobre, fica para a humanidade. E Zeus não gostou nem um pouco, o senhor dos senhores, né? O deus dos deuses, de ser enganado por Prometeu. E aí ele, efetivamente, ele quer castigar a humanidade por conta de Prometeu. E a humanidade, ela tinha acesso ao fogo sem ter a ciência. E ele retira o fogo da humanidade, né? Ele retira o fogo que surge, que brota naturalmente da humanidade. Imagina como a humanidade fica para cozer o alimento, para se alimentar, para se defender sem o fogo. Prometeu novamente, urge uma tramóia, coloca. Deixa eu ver onde é que ele esconde mesmo o fogo, né? Esqueci o nome da planta aqui, Prometeu esconde o fogo. Existe uma planta, Prometeu coloca o fogo, onde ele escondeu o fogo. Prometeu esconde o fogo num recipiente que é louco de um pau, mas não é um pau comum, é uma planta. Né? Depois eu vou ver a planta e mando para vocês. Ele esconde uma planta específica, ele esconde uma planta o fogo numa planta específica que não pega fogo, e ele vai levar esse fogo para. O Exu tem secretismo com Prometeu, porque Prometeu é que cria os homens. Não é só com Hermes. Eu não sei nem se tem secretismo com Hermes. Talvez por ser o deus dos caminhos, o deus das passagens, mas o deus da criação é Prometeu. Não é Hermes. Hermes não cria nada. Quem cria o mundo é Prometeu. Então ele vai esconder o fogo, acho que era uma fécula, uma coisa assim, e vai levar para os homens. Ele rouba o fogo divino, ele rouba o fogo dos deuses e dá aos homens. Isso tem um símbolo muito parecido com Adão e Eva no paraíso, né? Que falam que a mulher é a malvada da história, mas na verdade a mulher ela está dando conhecimento, ela está dando a ciência. A serpente, o que ela está fazendo é abrir os olhos dos homens, né? Dos homens, das mulheres, para a ciência. É tornar o homem igual a Deus. Então, quando Prometeu leva o fogo divino para os homens, ele dá a ciência. E ao dar a ciência, ele torna o homem igual a Deus. E Zeus vai castigar da mesma maneira que Jeová, Javé, castiga os homens com sofrimento e dor. Zeus também, os deuses são muito invejosos dos homens, vai castigar a humanidade também, acabando com a Era de Ouro, né? Criando o trabalho, punindo os homens por conta de Prometeu, que foi lá defender os homens. E não satisfeito com isso, ele efetivamente quer punir Zeus e a humanidade. Mas ele como foi enganado por Prometeu, ele quer enganar Prometeu. E é bem interessante essa história de Prometeu com Zeus, porque é bom lembrar que deixa eu primeiro contar a história e vou fazer umas observações da visão machista e da visão preconceituosa contra a mulher na mitologia grega e na mitologia da Bíblia. Zeus quer enganar Prometeu. Só que Prometeu significa o que viu antes, o que vê antes, a presciência. Epimeteu, seu irmão, que o ajuda na criação, é o que vê depois. É o que não consegue adivinhar os sinais. Né? É aquele pessoal que, por exemplo, foi para a rua em 2013
pedindo para derrubar o governo por causa de 20 centavos e não conseguiu enxergar o golpe. São os epimeteus da vida, né? Fora todos, esses são os epimeteus da vida. Zeus quer punir Prometeu e ele também quer dar o troco em Prometeu. Então ele urde um ardil para enganar Prometeu. Ele pede para Hefesto, que é o deus do fogo, fazer uma mulher a partir da forja. E Hefesto faz uma mulher lindíssima. Lindíssima. Afrodite lhe dá a graça para seduzir qualquer homem. Então ela é belíssima. Atena lhe dá sabedoria para enganar os homens. E Zeus, então, faz uma caixa. E nessa caixa ele bota todas as desgraças e a esperança. E essa mulher linda, maravilhosa, sedutora, inteligente, invencível, vai para seduzir Prometeu. Prometeu simplesmente não cai no canto da sereia. Prometeu vê Zeus e vê a mulher trazer uma caixa de presente de Zeus, desconfia, renega a mulher e não abre a caixa. Prometeu aquele que vê antes. Epimeteu, que é aquele que vê depois, vê aquele mulherão chegando, maravilhosa, linda, exuberante, toda bem vestida, graciosa, boa de papo, não dá outra. Ele é seduzido por ela, ele abre a caixa, né, a caixa de Pandora. Há versões que é Epimeteu que abre, há versões que é Pandora que abre, e aí saem todas as desgraças, e a caixa é fechada no fim e fica dentro dela só a esperança, né? Então Zeus se vinga da humanidade através da mulher. Muito parecido com Javé no Éden com Eva. Professor, mas por que a mulher tem esse elemento de vingança, de urdidura, de punição na mitologia e, coincidentemente, tanto na Grécia quanto entre os judeus? Gente, é porque, se vocês pegarem um livrinho muito interessante, né? Zeus, Prometeu, Epimeteu. Ah, sim. Um livro do Engels, A Origem da Propriedade Privada da Família e do Estado. Quando a gente chega na língua escrita, quando a mitologia passa a ser escrita, você passou da fase do matriarcado para o patriarcado. Então, essas visões preconceituosas contra as mulheres, essas visões que rebaixam a condição da mulher, essas visões que tornam maléfica a sedução, que tornam, inclusive, o sexo algo derivado da mulher e nunca do homem, é sempre a mulher que é dotada da sedução, que é dotada da malícia, que é dotada da concupiscência e nunca o homem, isso está ligado a uma fase em que vão acontecer algumas coisas. Uma, predomínio no estado dos homens, os patriarcas, o paterfamilies. Duas, um certo controle do sexo. Passa a ser necessário. Porque se antes a herança era matrilinear, se antes tinha um matriarcado, se antes não era importante quem era o pai, agora o pai passa a ser importante quem é. E esse pai só vai ser sabido, só vai se saber que é um pai se você criar certos conceitos morais, como de virtude, de virgindade, de castidade, que são virtudes negativas da potência feminina. Ninguém pede a um homem virgindade, só se pede à mulher a virgindade. Então, todos esses atributos que parecem tão positivos são atributos impostos dos homens para as mulheres. Então, essas mulheres poderosas, Eva e Pandora, que seduzem os homens e que levam, entre aspas, o mal, elas também são portadoras do saber. Se parar para pensar, antes o homem não tinha acesso ao saber. Essas mulheres levarão o saber aos homens. Levam todas as desgraças, talvez porque os homens nem, quando não têm consciência, nem se dê conta que existe uma desgraça, né? Então, é isso, né? Só para terminar, aqui tem a atribuição mitológica das 4 fases da humanidade. A primeira fase é a Idade de Ouro, em que os homens são de um metal superior e que são homens que não morrem. São seres humanos muito ligados à divindade, muito ligados ao próprio Zeus, que são incapazes, por exemplo, da discórdia, são incapazes da guerra. São homens dotados de muita coragem. E esses homens
morrem por uma morte natural numa idade bastante avançada, sem envelhecer, e eles não vão para o Hades. Eles não vão nem para o Hades, nem para o Tártaro, nem para o Ébero, não, Erebon. Eles se tornam divindades, eles se tornam daimones. Daimones não é demônio, eu já vou chegar lá. Eles se tornam divindades intermediárias. Aí você falou dos Exus. Eu não sei se os homens da primeira fase, os homens da Idade de Ouro, seriam Exus ou Eguns, né? Mas, na verdade, eles são daimones. Daimones não são demônios, depois a gente vai falar sobre isso. E que teriam a missão de fazer a interlocução entre os deuses e os homens. Eles seriam aqueles seres que fariam a transição, a ligação entre os seres divinos e os homens. Na fase seguinte, é a fase da Idade de Prata, em que existem efetivamente homens que ainda têm uma característica divina, mas que já são mais brutais e que morrem, muitas vezes, em contendas entre eles mesmos. Mas, como eles ainda têm um traço divino, esses seres também não são levados nem para o Hades, nem para o Tártaro. Esses seres também viram daimones, só que com uma função diferente, inferior aos daimones da Idade de Ouro. Eles fazem a ligação contrária dos homens para os deuses. Eles estão ligados mais à Terra que os seres da Idade de Ouro. A partir daí, tem os seres da Idade de Bronze, que são homens extremamente belicosos, que tentam a fazer guerra aos deuses e que são aniquilados. Esses homens da Idade de Bronze são levados ao Hades, né? ao Tártaro, e esses homens não são condenados a uma danação eterna, mas são condenados àquilo que para o grego era o pior, o esquecimento. Né? Você tem os homens da Idade do Metal, que somos nós, basicamente, são homens que têm que ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? A terra não dá mais nenhum bem, e que padecem de todo tipo de doença, e são seres sem nenhuma função divínica, nenhuma função mitológica com relação à Grécia. Entre essas 4 idades de ouro, prata, bronze e metal comum, latão, sei lá, qualquer metal, você tem a idade dos heróis, que são seres diferentes, são seres que, em geral, os heróis na Grécia, muitos deles são filhos de deuses com seres humanos, e na idade dos heróis, esses são seres que têm que efetivamente cumprir missões e que ficam num outro. São dada a eles a imortalidade, eles vão para uma espécie de ilha da bem-aventurança. Eles não são daimones, eles viram uma espécie de semideuses e têm uma espécie de vida eterna, né? Então, é interessante isso, porque embora isso esteja em exílio e não seja bem uma explicação da religião grega, isso faz a gente pensar, por exemplo, depois nas ordens celestiais, de anjos e coisa e tal. Sobre daimones, eu queria falar sobre daimones porque é uma grande confusão em relação ao Hades, aos daimones, ao demônio, ao diabo, ao capeta, ao satanás. Tem que fazer toda uma divisão. Daimon, de onde vem demônio, não é o capeta, não é o diabo, não é Satanás, não é Satã, não é Lúcifer, não é nenhum desses seres. Daimones são esses seres entre os homens e os deuses. Seriam entidades, talvez ou os orixás na mitologia africana, os eguns, são esses seres, né, que não são deuses e não são humanos. A gente pode até pensar nos anjos, talvez tenham inspirado os anjos do Novo Testamento. São essas entidades. Por exemplo, quando Sócrates fala, ele fala inspirado pelo seu daimon interior. Então, não é demônio. Inclusive, em algumas visões muito toscas da filosofia grega, parte da biblioteca que foi queimada
por ser a biblioteca de Alexandria, boa parte da antiguidade grega se perdeu, porque algumas pessoas viam os daimones gregos como demônios, né? Embora a palavra demônio venha de daimon, os daimons gregos não tinham nenhuma função do mal. Assim como Hades não é o capeta. O inferno grego não é o inferno. O grego, efetivamente, desculpa, não tinha uma preparação para a morte, porque a morte não cumpria uma função divina. A ligação do grego com a morte é muito parecida à ligação com os japoneses. O culto aos antepassados. Todos os lares gregos tinham fogo lá, ou penates. Uma das funções das mulheres na Grécia era manter aquele fogo sempre vivo, porque, inclusive, os gregos, né, das famílias nobres, das famílias que tinham terras, eram enterradas nos seus próprios terrenos, não tinha cemitério, e eram cultuados. Né? Aquele costume que tem de cevar comida nos cemitérios japoneses é um costume comum a toda a humanidade. Né? Lá no seu início, eles levavam comida para os seus entes queridos, porque acreditavam que esses entes queridos continuavam vivendo uma vida, só que uma vida mais sombria. Quando você vê a descrição da descida ao inferno, a descida não é inferno, ao Hades, do Ulisses na Odisseia, o lamento dos mortos é não estar vivos, porque a vida dos mortos é só uma sombra apagada da vida dos humanos. Então, não existe uma função de penalização, de culpa, de pecado. Mesmo o sexo não tem essa função na Grécia. Não existe a ideia da pudícia, embora hajam deusas virgens, porque efetivamente as mulheres não tinham amantes, não porque consideravam que isso era pecado, mas porque podiam ser mortas pelo pater familias, que era dono da vida delas, né? Dono da vida e da morte. Mas não tinha nenhuma ideia de que o sexo era pecaminoso ou que o sexo não consistia numa virtude. É bom lembrar que na Grécia a gente nem tinha esse conceito atual de homossexualidade. A ideia de homossexual na Grécia é completamente diferente da nossa ideia. Primeiro que, por exemplo, em Atenas, o amor entre dois homens, a pederastia, é uma instituição. Não existia nenhum problema de um homem amar outro homem. Tem umas regras, eu tenho um livro chamado A Vida Sexual na Grécia Antiga, que basicamente era Antena Antiga, que tinha umas coisas que são muito loucas para o nosso pensamento. O pater familias, ele poderia ter relações sexuais com outro pater familias, de preferência. Por exemplo, se eu sou um homem de idade na Grécia, eu tenho 50 anos, seria honroso, e é uma coisa que vai pirar o cabeção, porque você imaginar isso na época de hoje seria considerado até pedofilia. Ter um efebo, ter um jovem na flor da idade, que eu iniciaria ele na vida sexual, que eu iniciaria ele nos prazeres do amor. Isso era considerado honroso para mim e para o jovem. Né? As famílias nobres, às vezes, matriculavam seus filhos em escolas de filosofia e esses filhos dormiam com os filósofos. É uma coisa muito doida para a nossa cabeça. Né? A moral grega é completamente diferente da nossa moral. O grego só não podia ser efeminado. Efeminado não podia ser. Isso não tinha a ver com preconceito contra o gay, tinha que ver com a tradição guerreira de Atena, de Esparta. Então, você não podia ter um exército de efeminados. Você podia ter relações com o seu companheiro, inclusive de guerra, mas você não podia ser efeminado, porque você imagina você chegar na guerra e ser efeminado, você tinha que ser viril. Então, a ideia de homossexualidade que a gente tem na Grécia é completamente absurda. Né? Existia, sim, uma condenação da sodomia para os homens mais velhos, ou seja, a ideia na Grécia é que o homem mais velho tinha que ser ativo e não passivo. Entretanto, as censuras que haviam para muitos homens públicos, como os sodomitas, nos faz pensar que a rigidez desse papel entre homens, de que o homem mais velho deveria ser o ativo e o homem mais novo deveria ser o passivo, não era tão rígida quanto parece. Né? Porque a alcunha de sodomita era muito usada para inimigos políticos. Então, não era desonroso ter um jovem amante. Mas se eu tivesse um jovem amante e eu fosse um homem mais velho, eu deveria ser o ativo. Mas, pelas alcunhas criadas para inimigos políticos, alcunhas de sodomita,
parece que essa regra nem sempre foi seguida. Então, para a gente pensar numa sociedade assim, né, os conceitos nossos sobre a sexualidade caem todos por terra. O pater familias podia transar com quem ele quisesse, com a mulher dele por obrigação estatal, com um jovem amante ou com outro amante qualquer, com escravos e com escravas. Então, na Grécia não havia essa coisa do sexo sendo visto como não virtuoso. Na religião grega não existia nenhuma condenação ao sexo. O que a gente chama de bacanal é a festa de Baco. Nessas festas havia uma licenciosidade geral. E até com os escravos, não só os homens, mas as mulheres, nesse período, estavam liberadas para ter relações sexuais. Era um momento, o Engels vai falar de vingança da gens, em que aquela idade anterior de liberdade sexual retornava nesses festejos, só entre os festejos. Então, eram festejos do tipo mesmo, ninguém é de ninguém. E é bom lembrar que em algumas festas iniciáticas na Grécia, festas no templo de Eleusis, festas dedicadas a Baco, festas destinadas a Dionísio, as pessoas bebiam, as pessoas dançavam, entravam em transe e transavam como forma de parte do culto. Então, é uma sociedade muito diferente da nossa. É uma sociedade muito diferente da nossa. A moral grega não é a nossa moral. Não é a nossa moral. Né? É espantoso. Quando você olha para a moral grega, para a gente, que se acha tão moderno, os gregos são muito menos reprimidos do que a gente. Eu acho que, por exemplo, o complexo de Édipo, ou a neurose, a etiologia da neurose, da repressão, não. O nosso carnaval, mas o nosso carnaval são só 4 dias, né? O que eu quero dizer, Aida, por exemplo, a mulher na Grécia, se você é uma mulher em Atenas, você seria um semovente, você valeria menos que um boi. Né? O nosso casamento, que a gente acha tão bonito, aquele ato do pater familias levar a filha pela mão e entregar a outro homem, isso é um ato de submissão da mulher, historicamente. Você, mas eu não quero ver como isso. Tá, você não quer ver como isso, mas é isso. O pater familias, que é dono de vida e da morte daquela mulher, entrega aquela mulher para outro pater familias. Esse ato que os homens carregam as mulheres no colo, na lua de mel, simboliza o rapto das mulheres. Porque existia realmente na antiguidade o rapto das mulheres. Então, essa história de carregar com a mão estava ligado a um forçamento da mulher. Inclusive, era hábito dos maridos, quando recebiam essas mulheres dos pais, carregar elas no colo para provar que elas eram propriedade desses homens. Então, essa coisa que a gente romantiza e que transforma em algo positivo, né? Se você for pegar na raiz dela, é extremamente negativo. É algo de passagem do matriarcado para o patriarcado, de submissão da mulher, de dominação da mulher. Né? Sim, são 10 dias, mas lá haviam várias festas e havia templos, inclusive, em que havia templos de sacerdotisas vestais que tinham que ser virgens, por exemplo, no templo de Atena, a sacerdotisa tinha que ser virgem, no templo de Artemisa, a sacerdotisa tinha que ser virgem, como em outros templos, as mulheres, as sacerdotisas, as chamadas etairas, que não são escravas, elas tinham a honra de fazer sexo como parte do ritual. Inclusive, eram pagas por isso. Né? É até interessante, né? Eu pesquisei até o termo para entender. Isso tem muito a ver. A prostituição começa dentro do templo, mas essa prostituição é sagrada. Essas mulheres não são vistas como prostitutas, essas mulheres são vistas como sacerdotisas. Elas realizam aquela liberdade sexual que tinha sido perdida. Tá? Com o cristianismo e com o islamismo, etc., essa prostituição, essa prática sexual sagrada, ela é dessacralizada e é colocada para fora dos templos. Se você for olhar na antiguidade, as áreas de prostituição eram todas próximas do templo. Né? Até o nome de puta, que é usado para as prostitutas, era um nome antes sagrado. Parece que estava ligado a uma deusa já romana chamada Poda, que estava ligada a Demeter e à agricultura, e que realizavam rituais de fertilidade,
rituais de fertilidade que terminavam em grandes bacanais, em grandes orgias. A orgia, nessa época, era sagrada. Há várias festas, as saturnais, o solstício de verão, solstício de inverno, que a gente comemora tão dignamente com a família cantando de Mombel, naquela época terminavam em grandes orgias, porque eram festas, inclusive, do chamado, da chamada. Como é que se fala? Você tem muitos filhos Meu Deus do céu. Qual é o nome mesmo? Quando você tem uma prole grande, né? Uma festa da fertilidade. E as festas de fertilidade terminavam em sexo, em algumas culturas até em sacrifícios sexuais. Aí é o pior tipo de festividade, em que, por exemplo, um casal jovem transava e era sacrificado a algum deus. Eu não gostaria de morrer assim. Desculpe. Não, você vai lá transar com uma jovem virgem. Nossa, que beleza. E depois você vai ser sacrificado. Não, por favor, deixa eu ficar virgem do jeito que eu estou. Né? Então, é uma cultura completamente diferente. Né? Não sei se na Grécia tem, eu não tenho, não tive nenhuma indicação disso, esse tipo de sacrifício da fertilidade, de jovens que transavam e depois eram sacrificados. Haviam povos que faziam isso. Não vi nada referente a isso. Vi sacrifício dos chamados incapazes. Né? Na Grécia, do período heróico, se você nascesse com deficiência física, você era abandonado à própria sorte. Se você nascesse cego, se você nascesse deficiente, depois, como os cegos se tornaram, dentro da mitologia greco-romana, adivinhos, e então representantes dos deuses começaram a ser poupados, mas outras deformidades, outras pessoas que nascessem com deficiências eram entregues à própria sorte e não eram criados pela sociedade grega dos tempos heróicos. A gente acha isso bastante bárbaro, mas é bom lembrar que esse costume não era só da Grécia. Era o costume da humanidade nos seus primórdios, aquela humanidade muito pouco provida para a sua própria subsistência, que não conseguia cuidar dos seus membros menos capacitados para aquela luta. Isso não é nenhuma justificativa, tá, gente? Estou explicando historicamente o que acontecia. Senão, daqui a pouco vão dizer que eu estou do lado do Hitler mandando matar deficiente. Não tem justificativa. É uma explicação do que acontecia. Né? Naquela época, efetivamente, havia sacrifício de crianças que nasciam com deficiência. É uma época extremamente bárbara, extremamente cruel, porque é uma época de desenvolvimento da humanidade. Tá? Gente, perguntas, dúvidas, dívidas, façam perguntas. Eu acho que tem 1h30 só de eu falando, ninguém entrou na aula. Eu estou até cansado. Eu queria que vocês fizessem assim, perguntas para eu dialogar. Vou entrar lá no grupo também, que eu estou olhando aqui pelo YouTube, mas vou entrar no grupo. Perguntas? Não tem perguntas, gente? Estamos sem perguntas hoje? O pessoal hoje não quer perguntar, né? Assim, basicamente, o que eu queria falar dos mitos primordiais é isso. Eu não quero entrar na titanomaquia nem na gigantomaquia, porque eu quero deixar isso para a próxima aula. Né? Eu fiz uma relação bem grande com os tempos modernos, da influência do pensamento grego na religião católica, né? De como essa influência vai chegar até os dias de hoje. Fiz uma correlação até com o Big Bang, essa coisa da criação ab initio e do universo infinito incriado. Imagina, os gregos pensavam já naquela época no universo infinito incriado. Não havia uma criação no sentido nosso, uma criação ab initio. O universo sempre existiu, né? Mesmo que não fosse na forma que a gente conhece. Então, a mitologia greco-romana já era, desde o início, mais aberta que a nossa, mais propensa a aceitar uma evolução científica que a nossa. A gente, inclusive, tem uma decadência do pensamento científico quando se passa da antiguidade greco-romana para o cristianismo, porque o cristianismo, num primeiro momento, ele é inimigo dessa ciência, ele é inimigo desse pensamento, ele é inimigo do chamado pensamento pagão. Tudo aquilo que a humanidade pode pensar tem que ter o selo da igreja, até porque os padres serão os únicos que têm acesso
as letras, são os únicos capazes de ler. Você tem uma grande população iletrada, você não tem uma classe culta fora da igreja, e eles passam a ser os detentores, monopolistas únicos do saber. Então, efetivamente, tudo aquilo que fuja dessa elite que monopoliza o saber passa a ser perigoso, passa a ser subversivo. E aí você entra no que muitos chamam de Idade das Trevas. Existe toda uma discussão sobre não ser correto esse termo, mas eu queria só lembrar que se não fossem os muçulmanos, se não fossem os árabes, nós não teríamos mais a filosofia grega. Porque o que nós temos de filosofia grega hoje foi o que foi conservado do fogo e da Inquisição pelos árabes, né? É uma coisa incrível. Naquele momento, os árabes eram muito mais tolerantes que os cristãos. Tem toda uma história, inclusive, da decadência do Império Otomano na Europa, porque foram deixando de ser mais tolerantes. E a intolerância de um determinado grupo dominante passou a levar a uma maior oposição daqueles povos dominados. Não sou historiador, mas é uma hipótese bem interessante para quem é, obviamente, historiador, estudada. Não que os cristãos que fizeram a Guerra da Reconquista fossem muito mais tolerantes do que essa parte dos árabes que conquistou o poder dos conquistadores anteriores, que, por exemplo, davam liberdade de religião aos judeus, até aos cristãos, né? Se você estivesse no Al-Andalus, no Império Árabe, dentro da Espanha, você poderia manter tranquilamente o culto, tanto cristão, católico, quanto o culto judeu, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de repressão. Foram séculos de tolerância dos árabes com a diferença e com a ciência. Por conta disso, nós conseguimos manter a antiguidade greco-romana. Se não fosse isso, talvez a gente tivesse perdido, a gente não tivesse nem os escritos de Aristóteles. É bom lembrar que a queima premeditada da Biblioteca de Alexandria levou à maior perda de tesouro cultural grego de todos os tempos. Dizem que os possíveis diálogos aristotélicos tenham sido queimados no incêndio dessa biblioteca, e boa parte dos escritos da antiguidade grega tenham sido perdidas nesse incêndio.